Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Estamos aí na lição de segunda-feira que fala sobre o juízo e a misericórdia de Deus. A lição de segunda-feira de hoje fala que a cruz e o juízo revelam que Deus é juiz e misericordioso. Essa é a grande verdade. Porque na cruz, ali, Cristo veio, deixou todo o trono, a glória, para morrer por mim e por você. E o juízo também revela a misericórdia de Deus, porque Deus irá ser justo e vai dar recompensa para aqueles que se prepararam, crerem e esperarem em Cristo, e também a recompensa para aqueles que escolheram o pecado e o erro. Porque, querido, o pecado é uma ação e a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que buscam receber essa recompensa, receberão a morte, e aqui estamos falando de morte eterna, porque a consequência do pecado de Adão e Eva é que todos hoje passam a morrer, mas a consequência do pecado de morrer eternamente, aí sim nós cremos que é uma escolha, porque Jesus ele morreu na cruz para nos conceder a vida eterna, mas para isso precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. E as nossas escolhas diárias revelam a nossa escolha final. O interessante é que Apocalipse 20, verso 12, ele nos ajuda a entender qual é a relação entre obras e salvação e como nós seremos julgados, porque diz ali em Apocalipse 20, verso 12, que seremos pelas nossas obras. Eu prefiro ler com vocês, diz assim, ó, 20, verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se haja escrito nos livros. E aí tem um detalhe importante. A gente fala que a salvação não é pelas obras, mas vai ser julgado pelas obras. Como assim? Queridos, qualquer obra que desenvolvermos longe de Cristo são mais. A Bíblia diz isso, sem Cristo nossas obras são mais. Não há frutos positivos para isso. Mas quando estamos em Cristo, aí o nosso nome é escrito no livro da vida. É Ele que ali nos garante esse nome escrito. Eu creio que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E assim temos essa salvação em Jesus. Mas só que qual é o detalhe? A gente pode estar em Jesus por um tempo e abandonar. Não se esqueça, Deus vai dar a recompensa a quem perseverar até o fim. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa concepção é errada. Então o acesso à vida eterna é pela fé. E eu acho que Efésios, a lição trouxe aí, vai nos ajudar a entender melhor isso. Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10. Olha o que diz o 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. A salvação, então, a gente aceita Jesus pela fé. E a gente precisa pedir a Deus que nos acrescente fé, que a gente cresça em fé, tenha uma fé frutífica. Por isso a analogia do grão de mostarda. O grão é pequeno, mas produz uma árvore enorme. Então, a fé tem que produzir frutos. Então, é pela fé que a gente é salvo. Só que agora olha o verso 8. Porque não de obras para que ninguém se glorie. Então, não é mérito nosso. Não é o que eu faço que garante a salvação. Verso 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pela fé aceitamos a Jesus, mas produzimos boas obras. Em outras palavras, as obras que a gente produz são evidências da fé que temos. É isso que a gente precisa entender. Se pertencemos a Cristo, somos dele, precisamos produzir boas obras. Não adianta a pessoa dizer eu sou de Jesus e mata o irmão, rouba o irmão, faz o que é errado. Como é esse ser de Jesus? Aí é aquela história, com a boca me louvo, mas o coração está distante de mim. Então Deus não quer uma adoração falsa, Deus quer uma adoração verdadeira. A lição até usa aqui uma frase que eu achei interessante para a gente fixar aí esse pensamento. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salva, mas testemunha que nossa fé é genuína.
Então, as obras que a gente produz por meio do Espírito Santo, ela não nos salva, mas elas evidenciam, ela nos ajuda a testemunhar do Deus que nós cremos. E a gente precisa ser testemunhas de Jesus perante esse mundo. O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e profundidade de exame do coração por parte de todos que confessam o seu nome. E aí então, queridos, é um texto de Ellen White, onde ela vai trabalhar a importância de a gente entender que a salvação é em Cristo, mas a gente precisa produzir obras de justiça. Que você faça isso a cada dia, testemunhe da vontade de Deus sobre sua vida, que você pertence a Jesus. Diga, eu sou de Jesus. É assim que devemos viver e falar a cada dia. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando do estudo da lição, que a tua graça e poder esteja sobre ele, nos dê um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.